A análise exploratória de dados corresponde à etapa inicial em que se busca compreender o comportamento dos dados antes de qualquer modelagem. Seu objetivo é identificar padrões, estruturas, variações e problemas potenciais que influenciam decisões posteriores. Em vez de partir de hipóteses rígidas, o processo é conduzido por uma inspeção sistemática dos dados disponíveis. Essa etapa estabelece a base conceitual sobre a qual as escolhas analíticas subsequentes serão construídas. A análise exploratória antecede a modelagem estatística e o aprendizado de máquina, porque revela a natureza dos dados que serão utilizados. A compreensão de sua estrutura e qualidade permite identificar valores ausentes, duplicações e inconsistências que afetam análises posteriores. A detecção de padrões e anomalias evidencia tendências globais e valores extremos capazes de distorcer modelos. A análise conjunta das variáveis possibilita observar dependências, correlações e interações relevantes, avaliando se os dados carregam informação útil. Com base nessas observações, decisões de pré-processamento tornam-se fundamentadas, orientando escolhas de normalização, transformação, seleção de atributos e definição de modelos. Dessa forma, a EDA reduz decisões arbitrárias e o uso inadequado de técnicas incompatíveis, funcionando como alicerce lógico de projetos de ciência de dados. Diferentes tipos de conjuntos de dados exigem abordagens distintas de análise exploratória. Dados relacionais organizam-se em tabelas com registros e atributos bem definidos. Dados matriciais aparecem como matrizes numéricas ou tabelas cruzadas que representam relações agregadas. Documentos envolvem textos e dados não estruturados, exigindo representações específicas. Transações registram eventos sequenciais nos quais a ordem é relevante. Grafos e redes modelam relações entre entidades, enfatizando conexões e estruturas topológicas. Dados ordenados como séries temporais preservam dependência temporal entre observações, enquanto dados espaciais e multimídia incorporam dimensões geográficas ou visuais. Cada tipo impõe restrições e oportunidades analíticas que influenciam visualizações e estatísticas informativas. Reconhecer o tipo de dado constitui uma decisão estrutural na EDA. Ao lidar com dados estruturados, algumas características influenciam diretamente a análise exploratória. A dimensionalidade indica o número de atributos do conjunto de dados e, à medida que cresce, tende a aumentar a esparsidade, dificultando a identificação de padrões e distâncias significativas. A resolução define o nível de detalhe ou granularidade das observações, e mudanças na escala alteram os padrões detectados. A distribuição dos valores mostra como os dados se concentram ou se dispersam, sendo caracterizada por medidas como média e variância. Essas propriedades condicionam a escolha de algoritmos e influenciam a interpretação das visualizações. Ignorá-las pode levar a conclusões equivocadas, tornando sua compreensão um ponto de partida da EDA. Dados relacionais organizam-se em estruturas tabulares compostas por linhas e colunas. Cada linha representa um objeto de dados distinto, enquanto cada coluna descreve um atributo específico desse objeto. Essa organização favorece a aplicação de estatísticas descritivas clássicas e operações de filtragem, agregação e comparação. Os objetos correspondem a entidades do mundo real, como clientes ou pacientes, e os atributos capturam características relevantes dessas entidades. Exemplos incluem bancos de vendas, registros médicos e bases universitárias, que compartilham a mesma lógica estrutural. Essa clareza torna os dados relacionais amplamente utilizados em análises exploratórias e referência para generalizações posteriores. Atributos representam as características associadas a cada objeto de dados, também denominados variáveis ou features. Sua natureza define quais análises são possíveis. Atributos nominais representam categorias sem ordem, binários assumem dois estados possíveis. Ordinais introduzem ordenação sem magnitude mensurável, e numéricos permitem operações matemáticas.
Cada tipo possui propriedades distintas que afetam cálculos estatísticos e visualizações. A classificação correta evita interpretações inválidas e orienta escolhas de transformação. Assim, os atributos constituem o núcleo da análise exploratória. A distinção entre tipos de atributos torna-se mais clara ao analisar as operações válidas associadas a cada um. Atributos nominais permitem apenas comparações de igualdade ou diferença. Atributos binários podem ser simétricos ou assimétricos, dependendo da relevância relativa de seus estados, sendo comum atribuir valor 1 ao estado mais significativo em casos assimétricos. Atributos ordinais introduzem ordenação entre categorias, mas não permitem quantificar diferenças entre posições, o que limita operações matemáticas. Essas restrições orientam a escolha de métricas de distância e transformações adequadas, evitando o uso inadequado de técnicas. Atributos numéricos podem ser classificados em escalas de intervalo ou de razão. Atributos de intervalo possuem unidades consistentes, mas não apresentam zero absoluto, o que impede comparações proporcionais, como no caso de temperaturas em Celsius. Atributos de razão possuem zero verdadeiro, permitindo afirmar relações de multiplicidade, como em medidas de comprimento ou valores monetários. Essas diferenças afetam as operações válidas e orientam interpretações corretas na EDA, evitando conclusões semanticamente incorretas. Atributos discretos assumem um conjunto finito ou contável de valores, geralmente representados por números inteiros, como contagens. Atributos contínuos assumem valores reais dentro de um intervalo, sendo comuns em medidas físicas. Na prática, valores contínuos são aproximados devido a limitações de medição e representação computacional. Essa distinção afeta escolhas de visualização e interpretação estatística. Histogramas e densidades são adequados para contínuos, enquanto gráficos de barras e frequências são mais apropriados para discretos. Reconhecer essa diferença evita análises inadequadas. O tipo de atributo determina quais operações estatísticas são válidas e quais métricas de distância podem ser utilizadas. Atributos numéricos permitem distâncias euclidianas, enquanto atributos categóricos exigem métricas específicas como Hamming ou Jaccard. Estatísticas descritivas dependem dessa classificação, e a codificação de variáveis também é impactada. Técnicas como normalização ou one-hot encoding só fazem sentido em contextos apropriados. Erros comuns, como calcular a média de um código postal, comprometem análises e modelos posteriores. A EDA previne esse tipo de problema ao classificar corretamente os atributos. O dataset IRIS é amplamente utilizado em ciência de dados por combinar simplicidade estrutural e riqueza analítica. Ele contém 150 observações distribuídas igualmente em 3 espécies de flores, cada uma descrita por 4 atributos numéricos contínuos que medem comprimentos e larguras de sépalas e pétalas. Um atributo categórico identifica a espécie funcionando como variável-alvo. As classes balanceadas evitam vieses iniciais, e as escalas comparáveis dos atributos facilitam análises estatísticas básicas. Algumas espécies apresentam separação visual clara em certos pares de atributos, enquanto outras exibem sobreposição parcial, criando desafios analíticos. Essas características tornam o IRIS adequado para demonstrar técnicas de ESE e classificação. A descrição estatística básica constitui o primeiro passo para compreender quantitativamente um conjunto de dados. Ela identifica onde os valores se concentram, como se distribuem e qual a extensão observada. Medidas de tendência central indicam posições típicas, enquanto medidas de dispersão mostram a variabilidade. A forma da distribuição revela simetria ou assimetria, e a análise de quantis organiza os dados em partes ordenadas. A identificação de outliers destaca observações que se afastam do padrão geral, podendo indicar erros ou fenômenos relevantes. Esses elementos estruturam a interpretação inicial dos dados. As medidas descritivas resumem informações essenciais de um conjunto de dados. Medidas de tendência central incluem média, mediana e moda, cada uma com propriedades distintas.
A média é sensível a valores extremos. A mediana é robusta a outliers e a moda é útil para dados categóricos. Medidas de dispersão, como variância, desvio padrão, amplitude e intervalo interquartil, quantificam a variabilidade. Medidas de posição organizam a distribuição, enquanto medidas de forma caracterizam a simetria e curtose. Conjuntamente, essas informações orientam interpretações estatísticas consistentes. Quartis oferecem uma forma estruturada de dividir a distribuição dos dados e compõem o resumo de 5 números. O mínimo e o máximo delimitam os extremos observados, enquanto o primeiro e o terceiro quartis capturam os limites dos 50% centrais. A mediana indica o ponto central da distribuição, e o intervalo interquartil mede a dispersão dos dados centrais de forma robusta a valores extremos. O boxplot utiliza essas informações para representar graficamente a distribuição, facilitando comparações entre conjuntos. A distribuição normal caracteriza-se por simetria em torno da média, com média, mediana e moda coincidindo no centro. A forma de sino reflete maior concentração de valores próximos à média e frequência decrescente à medida que se afasta do centro. 2 parâmetros definem essa distribuição: a média, que controla a posição, e o desvio padrão, que controla a dispersão. A regra empírica descreve a concentração dos valores em torno da média, facilitando interpretações probabilísticas e sustentando diversos métodos estatísticos. As exibições gráficas complementam as estatísticas numéricas na análise exploratória. Elas permitem perceber padrões, tendências e irregularidades que não são evidentes em tabelas. Visualizações condensam informações complexas de forma intuitiva, reduzindo a carga cognitiva da interpretação. A EDA depende fortemente dessas representações, pois decisões iniciais requerem percepção clara do comportamento dos dados. Gráficos fornecem resumos visuais essenciais da distribuição dos dados. Histogramas mostram frequências ao longo de intervalos, boxplots destacam quartis e outliers, e gráficos de densidade suavizam distribuições contínuas. Cada técnica enfatiza aspectos diferentes e seu uso combinado oferece uma visão mais completa. A escolha do gráfico influencia a interpretação, tornando recomendável empregar múltiplas visualizações para reduzir leituras parciais. O histograma representa a distribuição de frequências em intervalos não sobrepostos. Cada barra corresponde a um intervalo específico, e sua área reflete a proporção de observações quando as larguras variam. As barras adjacentes formam uma visualização contínua que facilita a percepção da forma da distribuição. Assimetria, concentração, lacunas, picos e vales tornam-se evidentes, orientando interpretações iniciais da variável. A relação entre média e mediana indica a forma da distribuição. Em distribuições simétricas, esses valores são aproximadamente iguais. Na assimetria positiva, a média supera a mediana, indicando cauda estendida para valores altos. Na assimetria negativa, ocorre o oposto. Essa informação orienta a escolha de estatísticas representativas, sendo a mediana mais robusta em distribuições assimétricas. Reconhecer a assimetria evita interpretações distorcidas. A estimativa de densidade kernel produz uma versão suavizada do histograma, partindo da suposição de uma distribuição contínua subjacente. A suavização reduz a dependência de escolhas arbitrárias de intervalos e revela a forma geral da distribuição. Picos indicam regiões de maior concentração, enquanto vales sugerem separações ou multimodalidade. A escolha do kernel e da largura de banda influencia o resultado, tornando essa técnica complementar à análise visual de dados contínuos. O boxplot é uma representação gráfica baseada nos quartis que resume a distribuição de dados numéricos. A caixa representa o intervalo interquartil, a linha interna indica a mediana e os bigodes se estendem até limites definidos a partir dos quartis. Pontos fora desses limites representam outliers.
Essa visualização compacta facilita comparações entre distribuições, destacando diferenças de dispersão, assimetria e valores extremos. Outliers são observações que se distanciam significativamente da maior parte dos dados. No boxplot, são identificados com base no intervalo interquartil considerando valores acima do terceiro quartil, mais uma vez e meia o intervalo interquartil, ou abaixo do primeiro quartil menos uma vez e meia o intervalo interquartil. Esse critério é padronizado e independente da escala. Outliers podem resultar de erros, variabilidade extrema ou fenômenos raros relevantes. Identificá-los permite decisões informadas sobre seu tratamento na análise. A análise exploratória revela problemas de qualidade que não são evidentes à primeira vista. Valores ausentes indicam lacunas na coleta. Ruído representa variabilidade aleatória que obscurece padrões e inconsistências, surgem de erros ou integração inadequada de fontes. A identificação precoce desses problemas evita sua propagação para a modelagem. Avaliar a qualidade dos dados é indispensável, pois decisões posteriores dependem dessa avaliação, garantindo bases mais confiáveis para análises subsequentes. O uso de boxplots no dataset IRIS permite comparar distribuições entre espécies. A posição da mediana evidencia diferenças centrais, enquanto a altura das caixas revela variação interna. Bigodes mais longos indicam maior variabilidade, e pontos isolados destacam possíveis outliers. Essas comparações simultâneas facilitam a análise entre classes e orientam interpretações iniciais sobre separabilidade e relevância dos atributos. Gráficos de densidade com rótulos de classe permitem analisar a sobreposição entre grupos. Cada curva representa a distribuição de uma classe, e regiões de sobreposição indicam ambiguidade, enquanto separações sugerem maior poder discriminativo. Essa visualização avalia separabilidade antes da modelagem, destaca atributos relevantes e antecipa dificuldades de classificação. Boxplots agrupados por classe permitem comparações diretas entre grupos. Cada caixa resume a distribuição de uma classe, mostrando tendência central, variabilidade e presença de outliers. A comparação simultânea evidencia contrastes e sobreposições, sendo útil para avaliar a estabilidade dos atributos e seu potencial discriminativo na modelagem. A análise de relações entre pares de variáveis amplia a compreensão dos dados. Scatterplots revelam padrões bivariados, tendências, clusters e outliers. A análise de correlação quantifica relações lineares observadas visualmente, enquanto a matriz de dispersão generaliza essa análise para múltiplas variáveis, em um único painel. Essas ferramentas complementares fornecem uma visão multivariada inicial e fortalecem a interpretação estrutural dos dados. O gráfico de dispersão representa observações como pontos em um plano cartesiano, com cada eixo correspondendo a uma variável. A forma da nuvem sugere linearidade ou não linearidade. Agrupamentos indicam clusters e pontos isolados revelam outliers. Essa visualização antecede análises quantitativas, auxilia na formulação de hipóteses e orienta a escolha de modelos adequados. Adicionar rótulos de classe ao scatterplot permite avaliar separabilidade visual. Regiões bem separadas indicam bom poder discriminativo, enquanto sobreposições sugerem maior dificuldade de classificação. Essa visualização revela fronteiras naturais e regiões ambíguas, orientando escolhas estratégicas antes da construção de classificadores. A correlação mede a força e a direção de relações lineares entre variáveis. Correlações positivas indicam crescimento conjunto, correlações negativas indicam movimentos opostos e valores próximos de zero sugerem ausência de relação linear. O coeficiente varia entre -1 e 1, e sua interpretação deve ser combinada com análise visual, pois não captura relações não lineares. Essa medida orienta decisões de seleção de atributos na EDA. O correlograma representa visualmente as correlações par a par entre atributos numéricos. Cada célula codifica a intensidade e direção da relação,
permitindo identificar rapidamente multicolinearidade e redundância entre variáveis. Padrões de blocos podem indicar estruturas latentes, sugerindo dimensões subjacentes nos dados. Essas informações orientam a seleção de atributos e a estabilidade dos modelos. A matriz de dispersão organiza scatter plots para cada par de variáveis, exibindo distribuições univariadas na diagonal. Essa visualização facilita a identificação de padrões globais, relações consistentes, clusters e outliers multivariados. Ao oferecer uma visão holística dos dados, reduz análises fragmentadas e orienta decisões analíticas subsequentes. Adicionar rótulos de classe à matriz de dispersão amplia sua capacidade analítica. A separação ou sobreposição das classes em diferentes projeções evidencia a importância da análise multivariada e revela quais combinações de atributos oferecem maior discriminação. Essa visualização antecipa limitações de classificadores e conecta a EDA à tarefa de classificação. A matriz de dispersão avançada substitui pontos individuais por representações de densidade, como contornos e gradientes de cor. Essa abordagem reduz sobreposição excessiva e preserva padrões globais em conjuntos de dados grandes. Distribuições multimodais, estruturas complexas e tendências não lineares tornam-se mais visíveis, ampliando a escalabilidade da visualização na EDA. Ao incorporar rótulos de classe à matriz avançada, a análise torna-se ainda mais informativa. Contornos de densidade por classe revelam regiões de sobreposição e separação, sugerindo complexidade das fronteiras de decisão. Essa visualização orienta a escolha de algoritmos, indicando quando modelos simples são suficientes ou quando são necessários modelos mais flexíveis. A EDA informa diretamente decisões de pré-processamento. Padrões de valores ausentes orientam estratégias de tratamento. Outliers levantam decisões contextuais e diferenças de escala motivam normalização ou padronização. Distribuições assimétricas sugerem transformações, e a natureza das variáveis categóricas orienta codificações adequadas. Cada insight visual se traduz em uma decisão concreta que prepara os dados para a modelagem eficaz. As coordenadas paralelas representam dados multivariados em eixos verticais paralelos, conectando valores de cada observação por linhas. Trajetórias semelhantes indicam observações próximas, enquanto desvios destacam outliers. Cruzamentos entre eixos revelam relações entre variáveis adjacentes. Essa visualização permite analisar muitas dimensões simultaneamente e detectar padrões complexos difíceis de observar por outros métodos. Técnicas orientadas a pixels representam cada valor como um pixel colorido, exibindo cada dimensão em uma janela separada. O mapeamento de valores para cores revela padrões globais e gradientes sistemáticos, reduzindo problemas de sobreposição e escalando bem para a alta dimensionalidade. Essa abordagem mantém clareza visual onde scatter plots tradicionais falham. Visualizações baseadas em ícones codificam múltiplas variáveis em símbolos, explorando a capacidade humana de reconhecimento rápido. Características visuais representam dimensões distintas, permitindo comparações holísticas entre observações. Técnicas como Chernoff Faces utilizam essa abordagem para tornar dados complexos visualmente acessíveis. Chernoff Faces mapeiam variáveis para características faciais, representando cada observação multivariada como um rosto. Similaridade visual indica proximidade nos valores das variáveis, enquanto diferenças destacam outliers ou grupos distintos. Essa técnica explora habilidades cognitivas especializadas de reconhecimento facial, transformando números abstratos em formas intuitivas. Neste exemplo, as Chernoff Faces são aplicadas ao dataset íris para representar observações individuais de forma multivariada. As 4 variáveis numéricas são mapeadas para diferentes características faciais, de modo que cada rosto corresponda a uma flor específica. Rostos semelhantes indicam observações com valores próximos, enquanto diferenças marcantes destacam possíveis outliers ou grupos distintos.
Ao adicionar rótulos de classe às Chernoff Faces, torna-se possível validar visualmente a separação entre espécies. Rostos semelhantes compartilhando o mesmo rótulo indicam boa discriminação das variáveis, enquanto diferenças acentuadas dentro da mesma classe sugerem variabilidade interna ou dificuldade de separação. Essa validação visual conecta diretamente a EDA à tarefa de classificação. A apresentação percorre a análise exploratória de dados como etapa fundamental para compreender estrutura, qualidade e comportamento dos dados antes da modelagem. São discutidos tipos de dados e atributos, medidas estatísticas descritivas e interpretação de distribuições, destacando o impacto dessas escolhas nas decisões analíticas. Visualizações univariadas, bivariadas e multivariadas mostram como gráficos revelam padrões, relações, outliers e dificuldades de separação entre classes, conectando a EDA às decisões de pré-processamento e modelagem. Esse é o material de apoio da aula de hoje.